já pisou o Santo dos Santos. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu lugar, se assentar, meu irmão, minha irmã. 8h37, rapidinho. Acredito que eu não vou me estender muito aqui, querido. Amados, na verdade eu creio que o que eu tenho a compartilhar com você nessa noite é algo que fala da nossa intenção, é algo que fala da parte que nos cabe de sermos intencionais, de termos uma fé viva, de termos uma fé prática, porque existe uma parte, meus irmãos, minhas irmãs, que nada e ninguém poderá substituir a parte que só eu e você cabe fazer, a parte que só a mim e a você cabe nós correspondermos. E às vezes nós, sem percebermos, nós podemos estar sendo roubados a uma verdade, nós podemos estar sendo de alguma forma ali tirados de um princípio, ou negligenciando, inconscientemente, nem percebendo. E eu creio, meus irmãos, que é como a musculação. Não é um negócio que eu gosto, mas eu gosto de uma atividade física pela questão de saúde, pela questão de me manter bem. Ontem eu levei um pacote de bicicleta, eu estava até falando para os irmãos aqui, falei, olha, se eu não corresse, queridos, foi feio aquele pacote. E eu disse assim, ó, se eu não estivesse fazendo uma atividade física, eu acho que hoje eu não estaria nem de pé. Eu estou com a calça tudo grudada, ó, pode ver que está tudo manchado, não sei, por causa das feridas. Aqui no braço, graças a Deus, só foi um pouquinho aqui. Meu Deus, eu ando de bicicleta com um cachorro, queridos, para ganhar tempo, para ele correr rapidinho e eu voltar para casa. E o cachorro é uma fêmea, está no cio, e você sabe como que é, essa cachorrada vem tudo atrás, né? Você não quer ver eu andando de bicicleta com uns 20 cachorros correndo atrás de mim. E eu falei, eu tenho que ir bem rapidinho, né? Senão esses cachorros, sente o cheiro, vem com tudo em cima. E aí eu vi um cachorro cheirando lá do outro lado, e eu já tinha passado com a cachorra lá. Eu falei assim, ele já está cheirando a cachorra ali. Aí vinha um carro devagarzinho, eu falei, quer saber de uma coisa? Ele não me viu ainda. Aí eu fui pedalar bem rápido para mim passar do lado do carro, na frente do cachorro, quase que eu caí ainda debaixo do carro, queridos. Misericórdia, sei lá se quebrou o pedal, eu nem vi a bicicleta, eu fui arrastando para casa. Eu sei que eu me engatei aqui, quando eu vi, eu soltei o cachorro, fui lá para frente com bicicleta, com tudo, levantei tudo torto, vi que dava para andar ainda. Na frente dos predinhos aqui, ó, meu Deus, ainda bem que ninguém viu, né? Deve ter alguma câmera aí. Misericórdia, queridos. Olha, cara, meu Deus, cara. Mas olha, eu estou vendo Deus está tratando na minha vida. Se fosse antes, querido, eu ia dar um bicudão naquela bicicleta, eu ia dar um tranco naquela guia da cachorra, falar, foi tua culpa, eu ia jogar em alguém assim. Cara, eu levantei tranquilo, peguei a bicicleta, falei, ai, cara, olha, só para minha cara mesmo, né, cara, misericórdia. O cachorro, eu soltei ele veio ainda, acho que ele viu, né, eu arrebentado no chão, ele foi bem compassivo, assim, veio, assim, sabe, até mim. Falei, cara, só faltava eu ter que correr atrás de cachorro ainda, tudo doído, né, aí era para acabar com tudo. Mas sabe, querido, sei nem porque eu falei esse negócio, onde estava falando aqui, mas o que eu creio, queridos? Eu creio, amados, que as coisas de Deus, elas precisam realmente de vida. Se nós não entendermos o princípio de semeadura, nós acabamos de adorar ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu e você podemos pensar que o princípio de semeadura, de colheita, fala da vida financeira. Eu vou te dizer, tem muito mais do que isso. Isso é somente uma parte, isso é uma parte muito pequena perto do todo. A semeadura fala, queridos, fala da fé, fala de realmente nós vivenciarmos, praticarmos aquilo que o Senhor iniciou e começou nas nossas vidas.
Nós precisamos desenvolver a nossa fé, como diz Filipenses 2, desenvolvendo a vossa santíssima fé, diz lá em Judas, orando no Espírito. Queridos, a vida espiritual não pode ser negligenciada. Eu estava falando da academia, agora voltou aqui meu HD externo. Queridos, o que eu vejo? Academia, se você não faz atividade, quando você decide, eu vou fazer, seja sincero comigo, se você faz hoje ou se você fez alguma vez, querido, é só base de torcilax, esses troços de dor muscular, porque quem não está acostumado, querido, não estou falando que você fez um negócio ali forte, mas é que nós não estamos acostumados a treinar daquele jeito. Até pegar o ritmo, até aquilo acontecer, queridos, até acostumar, aquilo mexe com a gente. Assim como nós vemos isso, um atrofiamento muscular, eu vou dizer uma coisa para você, igreja: atrofiamento espiritual também existe. Se nós olharmos várias vezes em textos ali do Antigo Testamento, Deus levantava os profetas e falava assim: diga ao meu povo que me deixaram, diga ao meu povo que se esqueceram de mim, seguiram os seus próprios caminhos. Só que Deus diz que é o seu povo. Mas o que acontece? A condição e as escolhas deles, querido, em algum momento, sem perceber. Eu não estou falando de alguém que fala assim: quer saber de uma coisa, eu cansei disso, mas algo sutil. Amados, sejamos sinceros, a primeira hora que você levanta a sua fé, a sua vida espiritual e diz: eu vou resistir o diabo, ele foge, ele bate em retirada, eu vou te falar que não. É por isso que a Bíblia fala de resistirmos a ele. Nós precisamos permanecer, nós precisamos prevalecer, nós precisamos ficar firmes diante do Senhor. Vocês estão aqui comigo? Eu já falei uma vez aqui, queridos, aquele texto não, né? Vamos falar aquele capítulo 37 de Ezequiel, que fala do vale de ossos secos. Eu preguei isso há muito tempo. E quando eu estava hoje orando, buscando o Senhor sobre a palavra, me vinha ao coração a lembrança disso. Ali diz que eram ossos sequíssimos, que eles representavam Israel. Queridos, sejamos sinceros. Eu não sei se você já viu ou ouviu falar, chega uma época que se chama os familiares para abrir o caixão, queridos, e tiram os ossos ali do parente. Aí eles guardam numa caixinha, cada um trata de um jeito. Agora o que acontece? Para aquele osso ficar sequíssimo, leva tempo. E o que a Bíblia diz ali é que os ossos estavam sequíssimos. Será que quando começou uma ferida não percebeu? Será que quando começou a atrofiar a musculatura não percebeu? Será que quando começaram a ficar doentes não perceberam? É isso que muitas vezes, querido, se nós não estivermos atentos, nós somos roubados. Naquela palavra eu falo sobre o processo da morte. Qual que é o processo da morte? Primeiro o coração para, o corpo não esfria imediatamente. As coisas de Deus já não batem mais forte dentro desse coração. Segunda coisa, o sangue seca, né? Aquilo vai perdendo temperatura, já começa a ficar um crente frio. E quando não percebe, queridos, o processo vai piorando cada vez mais. Para quê? Para chegar a uma frieza e a uma morte espiritual. E esse nunca foi o desejo de Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la na sua e na minha vida. Agora Ele é fiel, e eu e você precisamos ser fiéis com Ele. Precisamos permanecer. Como nós fazemos isso? Queridos, o reino de Deus, Ele é um reino de movimento. Ele é dinâmico. Eu não sei como você está hoje, na sua vida, no seu particular com Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito Santo não está parado aí dentro. O
O Espírito Santo está, através da intuição, através dos impulsos, tentando de alguma forma levar eu e você a uma resposta de maturidade, a uma resposta de trabalhar de Deus, a uma resposta de poda para que os frutos venham mais, a uma resposta de crescimento, de maturidade espiritual. O reino está em movimento sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós precisamos, querido, nos levantarmos, nós precisamos realmente entendermos isso e dizer: o que? Eu vou ficar parado? Eu vou ficar de alguma forma estagnado? Como eu disse agora há pouco, nós podemos entristecer o Espírito Santo se endurecemos o nosso coração. Nós precisamos entender, amados, a Bíblia só fala de coisas vivas. Vós sois a luz. Luz, querido, se você for perceber e analisar, é algo vivo. Se apagou já era, queridos, para nada mais presta. Mas enquanto tem luz, querido, aquilo influencia onde está aceso aquilo. A Bíblia fala, fogo, já viu fogo? Fogo parado? Não existe. Fogo queima, fogo arde, fogo faz tremer, fogo faz purificar, fogo faz de alguma forma ser queimado o que não presta e faz intensificar aquilo que presta, faz adornar aquilo que tem valor. Esse é o reino de Deus, esse é o movimento do reino de Deus, o espírito vivificador, não o espírito da morte. Esse não é o Espírito de Deus, esse é o espírito das trevas, que nós não queremos nada com ele. Mas o Espírito de Cristo é o Espírito vivificador, que nem a morte pôde parar. A morte venceste. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus é o mesmo Espírito que ressuscitará todos nós. Não há morte. Você já reparou por que Jesus, esse é um pensamento que eu tenho, por que Jesus morre primeiro, queridos, antes dos dois ladrões naquela cruz, a ponto daquele romano vir e falar assim: tem que quebrar o joelho deles, porque eles precisam se entregar para morrer. Sabe por quê? Porque ninguém consegue morrer do lado daquele que é vivo. Então ele não morreu, na verdade ele se entregou. Pai, a ti entrego o meu espírito, pode me levar, já está consumado. E sabe por que ele tinha pressa? Porque ele estava dizendo: não deixarei vocês órfãos, eu vou ao Pai, e eu rogarei ao Pai. Sabe o que Jesus está fazendo ao Pai? Pai, envia o teu Espírito lá, envia o teu Espírito lá, guia eles, governa sobre eles com o teu Espírito. E quando encontra aqui, queridos, um coração inclinado, um coração disposto a obedecer, amados, nós estamos caminhando rumo ao destino profético que Deus tem para cada um de nós. Ele conhece o caminho, Ele sabe de tudo. Amados, a Bíblia fala, você não precisa abrir, mas só quero citar isso daqui, lá em 1 Pedro 5,8, andai sóbrios, andai atentos. O que fala de atenção, queridos? Você já viu um vigia dormindo? Você já, né? Mas nós estamos falando disso daqui, né? Esse safado fazia aqui. É por isso que tem muito que dorme também aqui. Mas qual que é a recomendação da palavra de Deus? Vigiai, orai. Você já parou para pensar? É imperativo, não é assim: faça isso, você consegue. Não, ele está dizendo: se você não fizer, se eu não fizer, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo contra o Espírito Santo. Vigiai, orai, sede sóbrios. Não fica, sabe, sede sóbrios. A palavra também fala sobre alertas, vigilância. 2 Timóteo 1,8 diz assim, reavive a chama. Queridos, se nós precisamos estar reavivando, trazendo essa chama novamente, eu vou te dizer, é porque ela pode se apagar. Reavive a chama, desperte o dom, faz esse dom agitar dentro de você, não deixe ele adormecer, é o que a palavra de Deus está dizendo.
A inércia, queridos, em relação à vida espiritual é terrível. Assim como nós devemos comer, devemos beber para manter este corpo físico saudável, queridos. Deixa eu te perguntar, não pense que a sua vida espiritual andará na sua plenitude, no seu ápice, se você não entender sobre estar cuidando, estar vivendo isso segundo o Espírito Santo quer conduzir eu e você. A passividade é perigosa, é derrota. A passividade espiritual é derrota. Queridos, se nós enfrentamos resistência do inimigo, mesmo resistindo em áreas, em situações da nossa vida, a Bíblia fala: resistir ao diabo que ele vai fugir. Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe o que acontece? Se precisa haver resistência, o que o diabo quer? Ele quer uma vida que não entendeu ainda o valor de permanecer, de resistir, porque a passividade é realmente uma entrega para se tornar um alvo vulnerável. Eu estava lá junto com o irmão Miguel naquele sábado na casa de recuperação. Eu acho incrível aquilo. Eu acho que todos os crentes precisam dessa casa de recuperação. Eu não estou falando de uma casa física, mas sabe, queridos, eles estão em 50 e poucos lá, né, irmão Miguel? Você já parou para pensar, queridos? 50 e pouco pessoas, homens, cada um vindo de um contexto diferente. Eu estava falando para minha esposa esses dias, eu conversando com ela, eu falei assim: meu Deus, eu acho que nós ia arrebentar se nós fizéssemos isso. Lógico, eu não vou fazer, é uma zoeira. Eu falei assim para ela: nós tínhamos que fazer o BBB Gospel, jogar 30 crentes só para ver a carnalidade dentro de uma casa. Retiro que vai em um final de semana já dá briga, irmão Ricardo, já ficam tudo de bico um com o outro, sem se ver direto. Imagine que loucura, tendo que servir o outro. Futebolzinho, jiu-jitsu, umas coisinhas só assim, né? Amados, eu tento imaginar na casa de recuperação. Aí sabe, os irmãos, eu conversando com os meninos, o menino fala assim: pô, cara, eu levantei hoje, estava triste, logo eu fui bombardeado, sai daqui, cara, suma daqui, vai embora, desista disso. Às vezes o cara com um mês, você acha que esse cara tá bom? Não tá bom. Aí sabe o que o cara disse? Eu saio para um canto lá, vou lá dobrar o meu joelho e começo a chorar diante de Deus e falo: Senhor, me ajuda, eu estou mal, isso, aquilo. Falei: cara, isso daí é a coisa mais incrível, eu faço isso todo dia. Eu vivo numa casa de recuperação constante. Isso é o nosso devocional. Isso fala de nós estarmos nos alimentando espiritualmente. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? Nos derramando diante do Senhor, reconhecendo que somos fracos e que a nossa força emana do nosso Pai, reconhecendo que nós precisamos nos submeter diante dEle, e só assim venceremos. Entregamos a nossa fraqueza para recebermos dEle a força. Aí o que acontece, querido? Sai da chácara, volta ao normal, acha que já estava bom, que tudo aquilo ficou para trás. Não, amados, nós vivemos continuamente sabendo, não é por força, não é por violência, mas nós precisamos entender que é o Espírito nos guiando e nos direcionando. É por isso que o próprio Senhor na sua palavra diz assim: enchei-vos do Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não terão força se for se enchendo da carne. Enchei-vos do Espírito. O que é se encher do Espírito, queridos? É nós nos enchemos disso. Fé,
Se você está mal, se você está passando por uma luta, se você está passando por alguma coisa, de repente você está se enchendo de coisas que Deus não mandou você se encher. Eu não consigo entender alguém que se enche de Deus, querido, e está indo contrário a Deus. Não tem como. Se nós nos enchemos de Deus, o que vai emanar de nós, querido? O que vai fluir das nossas vidas é Deus. O mundo não está querendo ver o Glauco, o Rodolfo, o Tadeu, o Nadinho. O mundo está querendo ver Cristo em nós, a esperança da glória. Andai no Espírito, porque se não andar no Espírito, andareis na carne. Ou nós estaremos em um, ou nós estaremos no outro. A passividade com as coisas espirituais automaticamente levará eu e você à carne. A carne tenta agradar a Deus, mas não quando desagrada a ela. Eu oro quando tenho vontade, eu jejuo quando tenho vontade, eu busco a Deus, eu sirvo quando tenho vontade. Deixa eu te dizer, queridos, essa carne precisa entender que ela é submissa ao Espírito. Essa carne precisa entender que eu andarei no Espírito. Eu andarei reconhecendo que o meu Deus tem razão, que o meu Deus tem um caminho, uma verdade, uma vida para mim, e eu estou caminhando rumo ao Pai, e eu não quero outro caminho fora desse. Vocês estão aqui comigo? Igual esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, até falaram que foi Einstein, se eu não sei, quando criança que falou isso daqui, eu não sei, mas eu não vou entrar em detalhes aqui nessa questão. Mas a professora falava assim para o aluno: Deus não existe, se Deus existisse, não existiria mal. E diz que esse menino foi lá, começou a ser tratado diferente no meio daquela sala, e do nada ele levantou a mãozinha e falou: professora, Deus existe sim, mas que resposta que você me dá então em relação a todo esse mal que existe? Ele pegou e disse assim: o mal que existe é a ausência de Deus. E é incrível, queridos, que se você for buscar isso, a comprovação científica fala que as trevas não existem. As trevas é a ausência de luz. A escuridão só existe porque não tem luz. Você já viu alguém criar as trevas? Sabe o que isso significa para mim e para você? A inércia, o distanciamento de Deus. É nós aceitarmos de alguma maneira um medo que não foi Deus quem criou. É nós aceitarmos a dor como algo que Deus deu, a maldade como algo que Deus permitiu eu e você viver. É por isso que quando nós nos enchemos do Espírito, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos enchendo não da ausência de Deus, mas nós estamos nos enchendo do conhecimento de Deus nas nossas vidas. Deus é luz, Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É quando o Espírito vem governar em mim e em você, e Ele conduz eu e você na paz de Deus, Ele conduz eu e você na justiça de Deus, e Ele conduz eu e você na alegria de Deus. Isto é o governo do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Vocês estão aqui comigo? Se eu não estiver me achegando, achegai-vos a Deus e Deus se achegará a você. Se eu não estiver buscando, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter ausência. Por isso que fala de nos enchermos.
sonolência, inércia, atrofiamento, tudo isso, queridos, é terrível na nossa vida espiritual. Se você está com a sua Bíblia, abra lá em Mateus 7, 24. Mateus 7, 24. Uma parte da Escritura bem conhecida, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus, ele traz várias verdades aqui. Se você olhar aqui, é o final do Sermão do Monte, que começa lá em Mateus capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças, ele fala de como devemos ofertar, jejuar, orar, ele está falando sobre práticas, ele está falando sobre um alinhamento, como o Pai quer que nós, seus filhos, se relacionem com Ele. Em verdade vos digo, era essa as palavras do Senhor. E queridos, o quão importante é eu e você entendemos o valor da palavra de Deus. O quão importante eu e você precisamos entender o quanto esta palavra pode nos transformar, pode nos moldar. Se não fosse verdade isso, o inimigo não estaria, queridos, vindo para roubar essa semente quando ela é lançada, para que os frutos não aconteçam. Aqui o texto, ele é interessante que ele nos mostra dois ouvintes. Ele começa falando sobre todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, mostrarei a vocês a quem ele é semelhante. Uma casa que está com firmes alicerces, que cavou profundo, ou seja, que há profundidade, que está buscando uma vida em profundidade. Mas também tem aquele que ouviu esta palavra. Então, queridos, não é o somente ouvir, mas é o que está acontecendo com aquilo que nós estamos ouvindo. O quanto isto está mexendo conosco. O quanto, queridos, nós estamos dispostos a vencer a nós mesmos para agradarmos a Deus. O quanto nós estamos dispostos a andarmos no Espírito, acima de andarmos na nossa vontade. A diferença dessas duas casas, querido, é uma só. A primeira é aquela que ouve e não quer ficar parada com aquilo que está ouvindo. É aquela que ouve e não quer de alguma forma simplesmente ser ouvinte, mas quer realmente colocar em prática aquilo que está buscando conhecer e saber que é a vontade do Pai para ela. A segunda é aquela que ouve, e ouve, e ouve, e ouve, queridos. E o que acontece? Não está fazendo nada com aquilo que está ouvindo, ou seja, caiu nesse lugar de passividade, caiu nesse lugar de estagnação e de inércia. Está esperando alguma movimentação de algum lugar, porque dele próprio não está acontecendo nenhuma.
E é interessante aqui, queridos, que isso daqui não está em jogo simplesmente a construção da nossa vida espiritual, representada por esta casa, mas o que está em jogo aqui, sabe o que é? De não sermos destruídos, de não sofrermos com os levantes, mas de permanecermos de pé, de permanecermos firmes no Senhor. Tudo isso está relacionado ao quanto nós estamos edificando a nossa casa em Cristo Jesus. Só quem crê dá um glória a Deus aí. O quanto aceitamos a verdade, o quanto somos desafiados pela verdade. É engraçado uma frase que foi aí, viralizou por causa de um filme, quando aqueles soldados disseram: missão dada é missão cumprida. A Bíblia diz, queridos, lá em Timóteo, Paulo fala que nós devemos agradar aquele que nos arregimentou, como um bom soldado de Cristo. Então sabe o que nós precisamos dizer? Ó nosso general, missão dada vai ser missão cumprida na minha vida. Se nós não vigiarmos, mesmo ouvindo algo que está relacionado à nossa eternidade, que está relacionado ao propósito, ao destino, nós podemos sucumbir com as pressões, com as chuvas, com as tempestades, e não entendemos aonde nós estamos firmando os nossos pés, quem é o nosso fundamento, quem é aquele que está declarando cada uma dessas palavras, que é o nosso Senhor, que é Jesus Cristo, que é a rocha que não pode ser abalada. Sabe, queridos, muitos crentes têm a fé não intencional, está esperando alguma coisa. Eu vou te dizer, a fé ela é intencional. Deus fala com Abraão e pede para ele caminhar. Esses homens morreram crendo, esperando por algo. O que você está esperando? Aonde você está investindo através da sua fé hoje? Aquilo que nós semeamos neste presente, nós estamos declarando a nossa fé no que nós esperamos e no que nós aguardamos. Precisamos ser intencionais, obedientes, movidos. É dessa forma que nós experimentamos força, vitória, que não caímos. Vocês estão aqui comigo ainda? O mesmo, diante dessa mesma palavra aqui, é o lado daquele que nós vemos permitindo a inércia, a passividade, achando que não dá nada. E queridos, eu consigo ver o amor de Deus nessa passagem, porque Deus está dizendo: eu não comecei algo na sua vida para te perder no meio de uma tempestade. Eu te chamei para permanecer de pé, porque essa é a casa dele. Essa não é a casa minha, não é a sua casa, essa é a casa dele. As duas casas enfrentam a mesma coisa. Só que o que define aquele que fica de pé, ou o que define a grande ruína, queridos, é o que nós estamos fazendo com aquilo que estamos ouvindo. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E é absurdo o que nós vemos hoje, queridos. As pessoas tratando coisas que Deus declara, queridos, ou que viveram anos com tanta seriedade, que Deus diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Salmo 128. As pessoas começaram a tratar aquilo que um dia creram, aquilo que um dia balizou a sua fé, o seu sim e o seu não, começaram a dizer, e começaram a negociar com tudo aquilo, num caminho de apostasia, num caminho
de pisarem, como diz Hebreus, no sangue do Cordeiro, vituperando o sacrifício de Cristo. E a Bíblia fala: poderão estes homens retornarem, se arrependerem? Se por 2 testemunhas, através de Moisés, era apedrejado um homem, quem dirá aquele que pisou no sacrifício, que voltou ao vômito, pisou no sacrifício de Jesus? Aí termina dizendo, né, esse versículo ninguém lê em caixinha de promessa, né? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aí você vai falar: meu Deus, esse Deus lança terror. Não, Ele está dizendo, queridos, Ele está tendo misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está dizendo: cuide, finque profundidade na sua casa espiritual, na sua vida espiritual, não negligencie, fique firme com o Senhor. Vocês estão aqui comigo, meus irmãos? Efésios 4:6 diz assim: não deis lugar ao diabo. Como vovó dizia, mente vazia é a oficina do cão. Medita na palavra de noite. Sabe, meus irmãos, às vezes nós vamos até uma parte da nossa fé e nós não entendemos qual é a vontade de Deus. Deus sabe, queridos. Jesus veio e passou por tudo, foi tentado em tudo, e diz que se compadece das nossas fraquezas. É por isso que eu entendo quando Ele diz na sua palavra, às vezes a nossa luta, nós somos muito inocentes. Por quê? A nossa luta é o quê? É deixar de fazer algo e não fazer mais nada. E isso leva a gente de um lugar de desonra para um lugar de passividade, não para um lugar de honra. Pastor, deixa eu só explicar mais ou menos com um exemplo. Pastor, eu falava tanto palavrão, não falo mais. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, tua boca é boca de Deus? Você tem intercedido? Você tem profetizado as bênçãos de Deus? Você tem honrado com palavras, declarando o reino de Deus, declarando a vontade de Deus? Porque o que acontece? Parou de falar, mas não acontece mais nada, continua vazio, continua na inércia. E aqui, queridos, que o que acontece? Não deis lugar ao diabo. Parei de beber, pastor, glória a Deus, mas não bebe do Espírito. Fica igual um sóbrio, engessado, não se envolve com as coisas de Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, você precisa praticar, você precisa viver a sua vida espiritual, porque é isso que vai fazer você ficar firme na rocha que é Jesus. Pastor, eu tinha uma dificuldade com a minha família, meu Deus, eu soltei cada palavra dentro já da minha casa, eu já amaldiçoei meu pai, já amaldiçoei minha mãe. Tudo bem, não faz mais, mas sabe o que acontece? Ainda existe um muro de divisão entre você e seus pais. Por quê? Porque você ainda não cresceu como filho de Deus, deixou de amaldiçoar. Mas eu te pergunto, está abençoando? Deixou de desonrar, está honrando? Ou está naquele momento assim, ó, prefiro evitar? Amados, ou nós vamos romper e viver uma loucura com Deus, ou nós vamos romper e viver um crescimento naquilo que são as práticas espirituais dessa casa, ou nós vamos nos perder, querido, sabe o que? Nos enganando, lutando, aí o cara fica cansado, aí vem uma tempestade, pam, cai, aí luta, começa a levantar, pam, cai. O que acontece, queridos? Se nós não assumirmos, se nós não andarmos no Espírito, nós estaremos lutando na nossa carne. Isso é se encher do Espírito, isso é se encher daquilo que é a vontade de Deus.
Quanta gente, queridos, quanto crente não consegue pedir perdão. Aí fica, não, eu não tenho mais nada, mas aí vem, né? Quer sentar nas pontas, né? Se um senta aqui, tem que sentar lá do outro lado. Cara, que Jesus é esse? Quem que está no governo? Se nós não se enchermos, não andarmos no Espírito, não nos submetemos a Deus, meus irmãos, é muito fácil nós nos perdermos. Deus fala de nós amarmos o próximo. Esses dias, querido, eu vivi um momento muito, muito maravilhoso, mas eu tive a intenção disso. Porque às vezes nós estamos colocando algo nos terceiros. Eu saí para dar uma caminhada aqui na cidade. Falei, por todo mundo que eu passar, vou sair cumprimentando, dando um sorriso. Queridos, é incrível. Sabe por quê? Porque nós temos o poder de começar a quebrar algo. Vai mudar, vai levar aquela pessoa para Jesus, para isso, para aquilo, não sei. Mas sabe o que eu sei? Que está cheio de gente, queridos, cheio de peso, cheio de dor, cheio de ódio, cheio de tristeza. Sabe por quê? Porque está esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Mas eu estou falando com pessoas que algo que é insubstituível aconteceu já na sua vida, que é a salvação de Cristo Jesus. Esta obra que, se não te empolgar, eu vou te falar, eu não sei o que você está fazendo na igreja. Se Cristo não for suficiente para mim e para você, queridos, o que será um carro novo, uma casa nova, sei lá, isso ou aquilo? Não tem nada que se compare a isso. Essa obra que vai acontecendo dentro de cada um de nós, e se nós não vigiarmos, nós vamos dando lugar ao diabo. Às vezes frequentando a igreja, amaldiçoando, tratando as coisas que Deus diz para nós honrarmos com desonra. É tudo que o inimigo quer ver, alguém passivo. Por quê? Porque ele anda em derredor buscando alguém que possa tragar. Como eu disse, queridos, tá, você se esvaziou do pecado lá, você se esvaziou do palavrão, daquilo que você sabia que era nítido, algo que desagradava a Deus, tá, você se esvaziou disso, mas a Bíblia fala que se a casa ficar vazia, o demônio vem com 7 pior. É tudo que ele quer, achar uma casa vazia. Ah, mas então o que nós vamos encher? Vamos encher de preocupação. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Amados, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se nós não nos enchermos dele, facilmente nós seremos levados, facilmente nós cairemos nesse engano do inferno, de Satanás. Você já ouviu quando a gente fala assim, queridos? Ou você já se pegou assim numa questão assim que você sofreu de tabela? Eu sofria um monte quando criança disso daí. Eu tinha uns amigos bem terríveis na igreja. Eu estava junto com eles, mas eu tinha medo porque meu pai chegava junto em mim. Os caras iam, meu Deus. Hoje eu falo, cara, eu nem colho o que eu fiz na minha infância, porque as crianças daqui são uma benção, cara. Meu pai era aquele que ajudava como zelador e arrumava sifão de banheiro, não é à toa que hoje eu fico sempre envolvido com essas coisas. E queridos, uma vez a molecada começou a pegar papel higiênico, molhar e pá, no teto. Vocês lembram disso daí? Não sei quantos já fizeram. Aquilo ficou tipo uma laje texturizada assim, né? Uma obra de arte. Quem foi? Ai, ai, ai.
Eu falava assim, eu não fiz nada, o pau comia, não tinha jeito. Estava junto, está devendo. Mas eu aprendi uma coisa, queridos. Sabe por quê? Eu posso estar no meio de uma roda de escarnecedores, eu não fiz nada. Sabe por quê? Eu posso não ter escarnecido com a minha boca, mas eu não fui um instrumento para ministrar Jesus naquele lugar e dizer, queridos, isso daqui só enrosca as nossas vidas. Eu não faço mais fofoca, mas eu não sou um instrumento para de alguma forma falar a verdade para os fofoqueiros. Porque a gente fica, eu não fiz nada. E o que acontece? Nós acabamos indo para o mesmo lado, sendo levado. Por quê? Porque é tudo que o inimigo quer, queridos, que nós venhamos concordar. Aí você pode pensar assim, pô pastor, eu não concordo com isso. É só você ler Romanos 1 lá no finalzinho, deixa eu ler bem rapidinho para você. Eu acho isso daqui terrível, esse versículo. Ele diz assim, ó: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A gente sabe que aquilo ali, querido, está levando as pessoas para a morte. Nós não estamos fazendo, mas nós muitas vezes estamos aprovando quem está fazendo. Precisamos cuidar. A vida é feita de escolhas, meus irmãos. A vida é feita de escolhas. Eu posso dizer, eu não fiz nada, tudo bem, eu tive uma análise correta, mas um comportamento errado. Esses dias vieram falar para mim, eu fiquei sabendo algo de um pastor aí de cidade. Falei, cara, nem fala para mim, cara. Às vezes estamos aí de joelho orando para que o Senhor realmente envie avivamento, o Senhor realmente venha tocar, venha levantar a sua igreja, venha resplandecer com sua luz através da sua igreja. Isso não me ajuda. Isso vai contrário ao que eu creio. Me poupe disso. Política, isso, aquilo, me poupe. Nós temos uma pessoa que nós estamos juntos, tudo bem, mas não vamos usar um púlpito para fazer isso. Nós entendemos a preocupação e o momento que nós estamos vivendo, mas nós precisamos estar atentos. O que mais vai influenciar essa terra são homens e mulheres submissos a Deus Pai, ao Espírito de Deus. A vida é feita de escolhas. A Bíblia fala que nós devemos permanecer nele. O fruto vem como resposta disto. Lá João 15 fala disso. O Pai poda. Se tem galinho na minha vida e na sua vida, queridos, que não tem dado fruto, que está roubando a vida do Espírito, se eu e você permitirmos, Deus vai podar, porque essa poda vai levar eu e você a darmos mais frutos para a glória do nome dEle. Deus é o maior interessado em tratar comigo e com você. Ele mesmo disse, vocês não estarão sozinhos, eu envio o meu Espírito. Agora nós precisamos ser radicais, dando ouvidos, intencionais. Gálatas 5, 8, 9, não precisa colocar ali, só rapidinho, deixa eu falar, que fala de semeadura. Aquele que semeia na carne, colherá da carne. Aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Da carne você colhe a corrupção, e do Espírito você colhe a vida eterna. Não está falando de Deus que eu e você vamos colher, está falando de onde eu e você estamos investindo, de onde eu e você estamos colocando o nosso foco e as nossas práticas. Se nós simplesmente estamos semeando na nossa carne, essa carne vai dar o retorno para cada um de nós: vaidade,
sensualidade, e aí vai. Agora o que acontece, queridos? Se nós estamos semeando no Espírito, do Espírito nós colheremos uma vida que não pode ser parada nessa terra, mas essa já é a vida eterna que nós carregamos aqui dentro, que é a vida de Deus. Oséias 8:7 diz assim: aquele que semeia vento colhe tempestade. Sabe o que é semear vento? É ser passivo, ficar semeando sobre nada, não está sendo responsável sobre as colheitas que está esperando. Sabe, um dia eu me peguei conversando com o Senhor, não faz muito tempo, e eu senti o Senhor ministrando no meu coração assim: não jejue pelos cultos, jejue para mim fazer o que eu quero fazer na sua vida. Aquilo começou a me desafiar aqui, porque até uma prática que nós temos com o Senhor precisa ser primeiramente para Ele, para a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual vai fazer nós colhemos no casamento, vai fazer nós colhemos com os nossos filhos, vai fazer nós colhemos nas finanças. É o Espírito que vai direcionar cada um de nós para o melhor. Precisamos então estar atento. E para encerrar, João 4:14 diz assim: que se nós bebemos, rios de água viva fluirão do nosso interior. Se eu beber, se você beber, então o que acontece? Não tem como sair uma água, queridos, se nós não estamos bebendo dessa água. Você percebe que é um fluxo, quanto mais eu e você estamos nos alimentando, quanto mais eu e você estamos buscando realmente isso, o que acontece? Algo está saindo de nós para tocar aquilo que Deus deseja fazer nessa terra. Essa água não é minha, essa água não é tua, essa água fala da obra do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Eu quero encerrar perguntando a você: como está a sua vida espiritual? Fome, sede, desafiada, viva, queimando por Deus e pelas coisas de Deus? Ou de repente corremos o risco de cairmos na mesmice? Somos vulneráveis. Eu sempre busco assim discernir, queridos, quando nós estamos em ambientes, em coisas que pessoas anelam por mais de Deus, aquilo se torna um barril de pólvora. É incrível. Igual nós lá na casa de recuperação lá, eu já, de todas as vezes que eu fui lá, é incrível, você vê os caras que sentam aqui na frente, é os caras que terminam, vêm conversar, vêm falar sobre a palavra, mas tem um banquinho assim na lateral, assim que vai, os caras ficam tudo tipo numa fila indiana assim, mas eles estão ali sendo ministrados para terem um encontro com o Senhor Jesus, e eles têm. Mas sabe, queridos, eu ouvia de meninos assim, vindo falando assim para mim: pastor, cara, eu quero mais de Deus, eu quero mais. O que me deixa mais indignado, ele falou assim para mim, o que me deixa mais indignado é ver gente aqui que não quer Deus. Sabe o que eu falei para ele? Eu
Eu falei assim para ele: cara, deixa eu te falar uma coisa, tem certas coisas que Deus permite e nós vivemos, que eu chamo de palavra de conhecimento, que sabe o que é? Aquela indignação que está dentro de nós, às vezes não é nossa, é do próprio Deus, porque Ele ama tanto aquelas vidas e Ele não está tendo uma resposta daquela vida. Nós temos, querido, nós temos muitas oportunidades de nos envolvermos, de realmente estarmos engajados, a cada dia, a cada manhã, a cada instante, lá no serviço, aonde planta dos nossos pés pisa. Essa semana, não sei se eu posso falar, mas vou soltar aqui, qualquer coisa, seja o que Deus quiser. Nós fazemos algumas coisas durante a semana e minha esposa esteve lá no lar ministrando, e ela chegou em casa e ela toda quebrantada, ela falou assim: amor, eu não aguento. Eu falei: o que acontece? Ela falou assim: minha vontade era trazer para casa. Eu falei: por quê? Ela falou assim: meu Deus, você vê aquelas crianças cheias de fé, com contexto terrível, e a criança veio no final, uma criança parece que, sei lá, de 9 anos, não sei, ela veio no final e falou assim para minha esposa, porque todas pedem oração, ela veio e falou assim: tia, você pode orar por mim? Posso, mas o que você quer? Eu quero que Deus envie um pai e uma mãe para mim. Olha a fé de uma criança. Minha esposa falou assim: eu não aguentava orar e eu tentava disfarçar para não transmitir aquilo para aquela criança. Sabe, queridos, assim como nós estamos diante de fatos de pessoas que não têm um pai físico, está cheio de pessoas que precisam conhecer o nosso Pai Celestial, porque é Ele quem vai mudar toda essa história. Só Ele pode mudar isso, só Ele. O que nós precisamos fazer é realmente estar ouvindo, sendo direcionados, nos alimentando. Não ande em modo offline na sua vida espiritual. Ore, desenvolva um relacionamento com Deus, leia, se envolva com a palavra de Deus. Peça para que o Espírito Santo guie a sua vida. Apresente suas fraquezas diante dEle. Não negligencie louvor, leitura, adoração. Eu ia tirar uma foto hoje, eu fazer um vídeo, nem fiz, querido, mas foi incrível. Eu levei meus filhos lá para ver. Eu gosto dessas loucuras. Eu achei que estava doente, mas não estava, porque depois voou e entrou dentro da casa do vizinho. Eu no meu quartinho de oração, adorando ao Senhor, de repente levei um susto, um barulho quando eu abro o olho. Ele vem, aquela pombinha veio e ficou debaixo da cadeira. Eu falei: ela era pequena assim, falei: deve estar doente. E na hora me vinha aquele texto, não sei quantos viram eu pregar aquela palavra que a pomba veio e ficou, sobre Jesus. Eu comecei a falar com o Senhor, reparando aquilo. Eu nem liguei para ela, fiquei ali no meu tempo com Deus, adorando e tal, e ela ficou ali quietinha debaixo assim como daqui ali, assim onde o Daniel está. E ficou. Aí uma hora ela voou para cima e desceu, até me assustei assim, achei que ia vir em cima. Voltou no mesmo lugar. E nada assustado, eu chegava perto. Aquilo me chamou a atenção. Aí tem uma bandeira do Brasil ali onde eu oro. Aí eu joguei a bandeira do Brasil em cima dela. Peguei ela bem quietinha assim. Peguei ela assim. E tudo aquilo, queridos, vinha queimando dentro do meu coração, o Senhor falando: é
tempo do Brasil se envolver no Espírito Santo. E eu ia ali só falando com ele, falando. Quando eu venho e trago ela lá para fora, assim, ela sai, entrou na casa do vizinho, na janela do vizinho. Falei, meu Deus, o Espírito Santo quer entrar dentro das casas. Eu creio nessas coisas. Eu fico nesse quartinho todo dia, não é todo dia que acontece isso. Isso são sinais, Deus falando. Se você prosseguir em me conhecer, eu me revelarei a você. Vocês me conhecerão. Povo forte é aquele que conhece o Senhor, esse fará proezas. Daniel, se eu não me engano, 12. É isso que nós precisamos, querido. Na simplicidade, mas intencionais, com desejo e anelo dentro de nós. Se você chegar para minha esposa e perguntar, nós estamos lá no rolo da casa vendendo, já decidimos, vamos voltar para lá. Se não vender até uma data que nós colocamos. E aí eu digo assim para você, sabe qual é a nossa preocupação? É ter o quartinho do profeta, o quartinho da oração. Nós se entulha tudo em família num quarto, mas tem que ter o outro, porque nós já aprendemos de onde vem a nossa força, o que nos mantém de pé. Aquilo para nós é importante. Uma vez o profeta Amaro me viu assim, ele veio e falou assim, Deus manda te dizer, eu te vejo dentro desse lugar todos os dias. Prepare ele para mim e para você, tire tudo que está lá dentro, porque eu quero estar só eu e você. Ele disse assim, esse lugar é chamado de lugar da sanidade, porque muitas pessoas serão curadas com sanidade por causa daquilo que está sendo liberado nesse lugar. Não sabia de nada de quartinho, não sabia de nada do lugar de oração. Eu quero orar com você ia falar nessa manhã, nessa noite. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Se você está aqui nessa noite, ou você me acompanha pela internet, meu irmão, minha irmã, você realmente reconhece, eu me vejo num lugar onde eu sinto mais ausência do que realmente esse relacionamento profundo com Deus. Eu me vivo num lugar de cobrança, eu me vivo num lugar de falta de perdão, eu me vivo num lugar de falta de amor, de rejeição muitas vezes. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso conhecer esse grande amor. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso de propósito. Ou de repente você já se viu numa vida tão viva, e hoje isso não é mais um objetivo. Isso de repente hoje não queima mais dentro de você. Quem sabe não houve um distanciamento, não por parte de Deus, mas por parte sua. Mas o Senhor está esperando, como Ele diz naquela parábola do filho pródigo. Quem precisa cair em si somos nós. O Pai não recusa um coração quebrantado, um coração voltado a Ele. Mas nós não podemos ficar paralisados, nós precisamos correr para os braços do nosso Pai. Nós precisamos correr para os pés da cruz. Nós precisamos correr para o sangue de Jesus. E saber que não há sacrifício, não há obra, não há força do braço do homem que venha substituir tão grande amor e tão grande sacrifício.
Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Se você se encontra aqui ou você me escuta, está assistindo, quero orar com você. Se esse é o seu caso, que você possa abrir o seu coração e através dessas palavras que eu quero te ajudar, você possa convidar Jesus para vir fazer morada em seu coração, mudar e transformar a sua vida. Se isso fala contigo, diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro meu coração eu abro meu coração para que o Senhor faça morada para que o Senhor faça morada na minha vida. na minha vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me marca, me marca, me sela me sela através do teu sangue, através do teu sangue, através do teu perdão, através do teu perdão, desta graça poderosa, dessa graça poderosa. porque eu declaro, Senhor Claro, Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço eu reconheço que sou pecador que sou pecador e careço careço da sua glória, da sua glória, do seu perdão. do seu perdão. Por isso, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito eu te aceito como meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, meu Salvador. e é para ti, para ti, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que eu faço a minha oração faço a minha oração e eu entrego eu entrego a minha fé a minha fé aos teus aos pés, teus pés. em teu nome, nome, Jesus. Jesus. Eu quero orar por você, Pai. Tu conhece cada vida, cada um de nós aqui, e o Senhor sabe, ó Pai, as palavras antes de virem à boca, quando elas saem deste coração que clama, que, Senhor, se dobra diante de ti. Por isso, ó Rei da Glória, nós queremos te pedir, Tu és o nosso intercessor, colha cada um deste clamor, desta procura e desta busca por ti, pois nós reconhecemos, Senhor, Tu és aquele que inicia toda esta obra em nossas vidas. Nós nos achegamos a ti e damos a ti todo louvor, toda adoração, e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Quem crê, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, se você fez essa oração, ou você que me acompanha aí, tomou essa decisão, através dessa oração na sua vida, o pessoal vai estar fixando aí um número que você possa mandar uma mensagem. Nós queremos orar pela sua vida, nós queremos levar o seu nome aqui em oração, ou aqui os nossos irmãos, se você está aqui presencialmente, nossos irmãos vão estar ali à minha direita, à sua esquerda. Não saia sem antes passar ali, deixar o seu nome em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Obrigado, meus amados, Deus abençoe. Dá mais uma salva de palmas em adoração, em louvor ao Rei. Louvado seja Jesus Cristo. Amém, igreja? Amados, os fundamentos estão aí. Se você perguntar para mim, tá, mas o que eu devo praticar diante de tudo isso que eu tenho ouvido? Aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração, aquilo que de alguma forma tem mexido com você. Eu sei de duas coisas que o Senhor tem falado comigo para mim falar com pessoas a respeito de reconciliação, a respeito disso, coisas lá de trás. Eu não estou dizendo, espero uma oportunidade, isso aqui. Não, eu sei já estou decidido no meu coração. Por quê? Porque eu entendo, queridos, é loucura não seguirmos isso que o Senhor está fazendo. Às vezes nós pensamos, Deus está mandando você falar do amor dele para uma pessoa. Esse é um dos aspectos que nós precisamos estar abertos. Nós não sabemos, nós não precisamos ficar forçando algo com o Senhor. Nós só precisamos, querido, realmente desenvolver esse relacionamento, estar aberto a Ele todos os dias da nossa vida. Eu sei de uma coisa, a maturidade vem o quanto eu obedeço sendo desafiado por Ele, continuamente. Porque o nosso eu briga dentro de nós. Jesus, o nosso maior exemplo de alguém que serviu ao Pai e obedeceu. Sabe, querido, às vezes, nós como filhos, não recebemos de repente palavras de carinho dos nossos pais, de repente foi uma criação diferente.
Nós podemos dizer, eu sofri lá, eu não tive como, não sei o quê. Mas hoje você não é mais fruto da sua carne. Você tem sua vida no Espírito. Seja intencional. Seja desafiado. Eu já ouvi cada testemunho, queridos, a coisa mais linda de pessoas que decidiram tomar uma decisão diferente, fazer algo diferente. Nós precisamos realmente ter prática, sabe, que vai contrária a todo o curso dessa terra, desse mundo, mas que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu não maltrato mais minha mulher, mas também não elogio. Mas depois perde, né, cara? Aí fica, meu Deus, Cara, eu vou te falar, a gente não pode ser uma resposta do nosso temperamento ou daquilo que nós não tivemos. Nós precisamos ser uma resposta dos frutos do Espírito. É isso. Frutos do Espírito, o caráter de Cristo Jesus em nós. Aí eu vou te falar, somos todos no mesmo barco sendo desafiados. Cada um numa área, num momento, numa situação. Mas não podemos roer a corda, querido. Senão um pé dessa construção, dessa casa, não está sendo fundamentado. Então, sabe, não tem como colocar mais coisas para cima. Por quê, queridos? Porque o fundamento ainda não está sólido, está faltando fundamento. Precisamos. A gente enfrenta o nosso orgulho, não é fácil. Não é fácil. Falar de nossas fraquezas, falar disso, daquilo. Eu não estou falando que você tem que sair falando para todo mundo. Mas tem que ter um líder na sua vida. Um líder de célula, um líder de ministério. Você precisa conversar. Precisa se abrir. Preciso de oração. Amados, nós vamos adorar o Senhor. Todos estão aí no seu lugar aí com sua ceia, está aí? Todo mundo? Pegue a sua ceia, nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podemos celebrar e estar debaixo desse sacrifício, nos alimentando, tendo as nossas vidas alcançadas pelo sangue e pelo corpo de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, mais uma vez, como igreja, nós examinamos nossas vidas e nos colocamos diante de Ti. Espírito Santo, nos convence, nos molda, nos guia, nos transforma. Tu és o Espírito de fortaleza, Tu és o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Por isso, Espírito Santo, se pessoas precisam de conselho, que num relacionamento Tu possas guiar, conduzir. Encontra corações abertos aqui. Encontra os nossos corações quebrantados e inclinados a Ti, Espírito Santo. E molda-nos, molda-nos. É a oração que nós queremos fazer no nome de Cristo Jesus.
Aqui em nossas mãos está o teu sangue, representado através desse suco, o teu corpo representado através do pão. Nós queremos comer e beber em memória de ti, Senhor, até que o Senhor venha. Nós queremos ter nossa consciência viva, contemplativa no Senhor, na sua obra gloriosa. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Por isso, toda voz da acusação, tudo aquilo que Satanás tenta minar no coração, nós declaramos: repreendido seja no nome de Cristo Jesus. Se nós estamos aqui de pé por causa desse sacrifício, toda honra e toda glória seja dado a ti, Senhor Jesus. Se você está aí com o seu cálice, se coloque de pé no seu lugar. Coma do pão, beba do cálice em nome de Jesus. Presença e do fogo do teu Santo Espírito, desejamos toda a sua e declaramos a sua vitória. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder, mais do teu fogo, teu fogo, vem queimar, teu fogo, vem queimar, teu fogo, vem queimar, teu fogo, vem queimar, Teu fogo, teu fogo, teu fogo, acender a luz, teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo. Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder. Pai, nós te agradecemos
Livra-nos, Senhor, de ficarmos parados, como tua palavra diz lá em Hebreus, quando era tempo de sermos mestres, ainda necessitamos que alguém nos ensine sobre algo. O Senhor nos chama a termos as nossas faculdades exercitadas para conhecermos tanto o bem quanto o mal. Nós não temos discernimento sem Ti, Espírito Santo. Somos dependentes Teus. Nós não sabemos como. Tu és quem nos ensina, Espírito Santo. Tu és quem produz em nós a maturidade, o crescimento, o quebrantamento, o arrependimento. Ajuda-nos, ajuda-nos. Leva-nos ao lugar que o Senhor tem. Transforma-nos ao modelo que o Senhor tem. E ajuda-nos, Senhor, pois não queremos resistir a Ti. Tenha paciência, pois o Senhor é paciente. O Senhor é longânimo. Nós não queremos dizer que não queremos o Senhor, mas muitas vezes resistimos ao Senhor. Sabemos que o Senhor não desiste, o Senhor insiste. Nós queremos prosseguir. Não que tenhamos alcançado, mas queremos prosseguir rumo ao alvo, rumo a você, Senhor Jesus. Obrigado, pois mais uma vez nos faz lembrar do Teu sacrifício. Teu sacrifício que não é histórico, mas é real e vivo hoje, sobre todo aquele que em Ti crê. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Espírito de súplicas, Espírito de oração, de intercessão. Ensina-nos. Nós te amamos. Seja o Senhor, seja o Senhor, seja o Senhor de tudo. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu falo sobre isso no domingo mais, se Deus permitir. A gente confessa Jesus como nosso Senhor. Eu sei que os três são um, mas hoje na terra, em você, quem habita é o Espírito Santo. É por isso que lá em Coríntios diz assim: aonde o Espírito é Senhor, aí a liberdade. Ali flui a liberdade para que o querer de Deus aconteça, para que a transformação, a direção, tudo isso aconteça. Não é onde o Espírito de Deus está a liberdade, não. É onde o Espírito é Senhor, aí a liberdade. Ele tem liberdade para te usar, para amar sua família, para se entregar em amor. Que Ele tenha liberdade em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Que a liberdade do céu ocorra sobre uma geração apaixonada que não aceita resistir ao Senhor, mas que está facinho e facinho para o Senhor. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não sei porque isso está vindo muito forte ao meu coração. Deixa eu falar. Eu ouvi isso hoje, eu achei muito interessante, queridos. Isso, a gente sabe que hoje ele é um dos ícones, né? A gente não idolatra, mas cita o William Seymour, né? Da Rua Azusa. Aquele que Deus usou poderosamente para que o avivamento pentecostal viesse e surgisse tantas igrejas hoje conhecidas, Assembleia de Deus, Deus é amor e assim tantas outras. O movimento pentecostal aconteceu em 1906, se eu não me engano. Diz que o William Seymour, filho de escravo, que tinha um defeito no olho, ele só enxergava com o olho, ficava tipo um pirata. Moreno, jeito de dizer, negro, de cor. E ele viveu bem naquela época onde os Estados Unidos vivia a separação, onde os negros não podiam entrar onde os brancos estivessem. Havia uma separação. E ele conheceu um cara, e esse cara era o cara que tinha experimentado o mover do Espírito. E esse cara pegou uma faculdade e foi ensinar sobre o mover do Espírito, para que aquelas pessoas pudessem buscar, ansiar por mais de Deus, um toque de Deus. E diz que quando ele se encontrou com este cara, as divisões caíram. Por quê? Porque o que une é o nome de Cristo Jesus. E aí ele falou assim: faz o seguinte, eu vou te ensinar, mas o que você faz? Você não pode entrar dentro da sala. Diz que o William Seymour pegou e falou assim: eu não me importo se você deixar a porta aberta, eu fico sentado no corredor do lado de fora, bem lá distante, mas eu quero aprender a respeito desse Espírito Santo. Sabe, queridos, às vezes para nós queremos mais de Deus, nós seremos desafiados, porque esse homem podia dizer: fui tratado com indiferença, me ofendi por isso e por aquilo. Mas nós vemos um homem que não está mais preocupado com a ofensa, está preocupado com aquilo que está disponível para ele. Enquanto a nossa reputação ficar nessa, isso ou aquilo, sabe o que acontece? Nós ainda estamos querendo aquilo que nós queremos, e não o que Deus deseja derramar sobre nós. Eu digo algo a você, querido: anele, deseje. Mas eu me ofendo com os meus pais, me ofendo com isso. Deixa eu te falar, seja sem ofensa a partir de hoje. Viva acima da média, viva aquilo que Deus te chamou para viver, e Deus vai capacitar cada um de nós para viver segundo Ele tem para nós. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo guarde a vida de cada um aqui. Que você caminhe nessa bênção, que você caminhe praticando, alimentando sua vida espiritual, e você vai longe em maturidade e crescimento, em nome de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe. Peguei tudo e botei meu mundo todo pra dentro da mala. Vi meus irmãos se tornando guerreiro na sala de casa. A vida bate pra matar, mas calma que passa. Histórias de heróis sem máscaras. Quem cola de perto vê, falarão de nós, enfim. Quem conhece sabe, né? Não precisa nem dizer coisas que acontecem aqui. Simplesmente heróis da fé. Gente diferente, não, gente como a gente é. Quem cola de perto vê, falarão de nós, enfim. Quem conhece sabe, né? Não precisa nem dizer coisas que acontecem aqui. Simplesmente heróis da fé. Gente diferente, não, gente como a gente é. Gente como a gente,
Grita, chora e sente dor, pensa e vive intensamente. Vem tentar sentir o calor, canto pra essa gente pra fazer sentido meu dom de compor. Descanso pra quem vive pelo amor. Se a guerra é incansável, me chama que eu vou. Não verá no olhar dos nossos pingos de terror. Esse sentimento é aquele de quem vence a dor. Permanece